Oi, uma dúvida que chegou de vocês, agora não vamos dentro dessa série falando dos assuntos que foram tratados durante os congressos. Esse foi um assunto que o pessoal do Entendendo a Obesidade trouxe para a gente, que era uma dúvida pergunta muito frequente das pessoas que acompanham o Entendendo a Obesidade. É em relação à dieta, não vamos chamar de dieta, vamos chamar de alimentação para as pessoas que vão operar, para as pessoas que depois de operado. Então vamos dividir em duas situações, né? Ou três situações, melhor. Eu vou operar. Eu preciso perder peso para operar? Sim. É uma pergunta muito rápida. Mas por que eu preciso perder peso para operar se eu vou operar? Então eu não preciso operar para fazer... Não, entenda uma coisa. Você imagina uma caixa, e aí eu vou colocando coisa dentro dessa caixa. Chega uma hora que a tampa, né, ela não está segurando, então eu vou lá, dou uma segurada. Ela está forçando a caixa. Aí eu vi que eu pus muita coisa dentro da caixa, eu vou lá e tiro um pouco, vai aliviar um pouco. Eu tiro mais um pouquinho, alivia um pouco. Aí chega uma hora que a caixa eu não preciso segurar, não preciso passar um durex nessa caixa, ela fica normal. Então imagine isso dentro da sua barriga. Quando a gente vai operar, e hoje não há mais cabimento da gente abrir barrigas, cortar barrigas para se operar. Hoje, com a laparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva dos furinhos, é perfeitamente possível que a gente faça qualquer tipo de cirurgia. Só que para que eu possa fazer a cirurgia, eu preciso injetar um pouco de gás dentro da sua barriga, né, para criar um espaço para que eu possa operar. Imagina aquela caixa, né, ela está fechada, então eu vou criar um espaço dentro dessa caixa. Agora, imagina aquela situação que eu mostrei para você, que a caixa está super cheia. Vai ser muito difícil de eu criar esse espaço. Então, quando eu vou perdendo peso, eu vou limpando a minha caixa e fica muito mais fácil. Uma pessoa que perde peso para operar, ela vai ter um pós-operatório com menos dor, com menos gases, ela vai ter uma cirurgia mais curta, porque vai ser muito mais fácil. Aquele gás que é colocado dentro da barriga, ele é uma maquininha que faz pressão, gira em torno de 12, 13, 14 milímetros de mercúrio, né? Essa pressão, ela força o diafragma, ela força a barriga, ela força a parte, e aquilo às vezes pode dar um desconforto nas primeiras horas da cirurgia. Se minha barriga está mais murcha, vamos dizer assim, se eu tirei um pouco daquela coisa dentro da minha caixa, esse gás não vai fazer tanta força e obviamente, eu vou ter menos dor. A segunda coisa é que o estômago ele fica embaixo do fígado. E quanto mais peso eu tenho, mais o meu fígado cresce, a tal da gordura, da esteatose, da gordura do fígado. Quando a gente fazia a cirurgia de corte, eu tinha um afastador que parecia a minha mão. Então eu ia lá e tirava o fígado de cima e o estômago estava embaixo. Era muito fácil. Com a laparoscopia, eu tenho que colocar um bastãozinho de meio centímetro e tirar aquele fígado de cima. Se eu tiro esse fígado de cima com um bastãozinho, ele está muito grande e está difícil ele sangra, ele se machuca com facilidade. Se esse fígado está mais magro, isso não acontece. Então, o segundo motivo, eu tiro a pressão, tiro aquele excesso da barriga e consigo trabalhar mais fácil com o fígado. Então, cada quilo que eu ganho antes da cirurgia, eu dificulto a minha cirurgia. Cada quilo que eu perco antes da cirurgia, ela facilita e fica muito mais fácil. Imagina um coração que está fazendo uma força para mandar sangue para o corpo inteiro. Se eu tenho 6 quilos. Se eu tiver 95 quilos, ele vai fazer menos força. Mesma coisa com o pulmão. O pulmão tem que fazer muita força para mandar oxigênio. Com 100 quilos, com 95, ele vai mandar muito mais fácil. Ou seja, a minha anestesia vai ser mais fácil. Então, não vamos pensar nisso, né? Por que eu tenho que perder peso? Perde para ter mais segurança e ter uma cirurgia muito mais fácil. Ponto 1. Ponto 2. Durante os primeiros 30 dias de operado, eu tenho que ter uma alimentação diferente daquela que eu vinha tendo antes de operar e que terei depois de 30 dias de operado. Eu vou falar mais ou menos como mais ou menos eu faço. Existem variações e cada cirurgião, cada equipe tem a sua maneira de trabalhar e não quer dizer que a minha está certa, nem que a dele está errada, nem ao contrário. Cada um sabe a cirurgia que vai fazer, sabe e tem sua maneira de fazer. Mas todas elas mudam um pouco, uns dias a mais, uns dias a menos, mas a ideia básica é igual. Basicamente, as primeiras 2 semanas, nós temos um período de cicatrização, onde o estômago não pode ter nenhum tipo não pode ser forçado. Em determinados casos, durante o procedimento cirúrgico, a gente nota que esse estômago precisa de mais tempo, então eu vou deixar 30 dias ou 21 dias de líquidos. Mas vamos pegar um paciente, volto a repetir como eu faço. Os primeiros 14 dias, ele vai ficar com uma alimentação à base de líquidos. Esses líquidos são para emagrecer? Não, esses líquidos são para que você não force o seu estômago. O risco principal dessas cirurgias, lembra que eu vou cortar o seu estômago e fazer um estômago menor do que você tinha? Eu uso um aparelhinho chamado grampeador.
Todo mundo que opera o estômago grampeia o estômago. O grampeamento do estômago, o grampeador é uma maquininha que ele corta e costura. Então, quando eu vou grampeando, eu vou cortando e costurando. Eu costuro de um lado, eu costuro do outro e vou cortando no meio entre as duas costuras. E vou construindo esse novo estômago como você tinha. Vamos pegar aqui o modelo, imaginar que isso é um estômago. Então eu vou cortando aqui e vou diminuindo o tamanho do meu estômago, vou tirando, vou cortando até que eu fique com um estômago menor. Então esse corte funciona para isso. Tudo que eu cortar e costurar no meu estômago, eu preciso de um tempo para que aquilo cole, para que aquilo cicatrize. Então esses primeiros 14 dias são fundamentais que as pessoas mantenham essa dieta líquida em pequenos goles. Porque se eu tomar um pequeno gole, eu não vou forçar o meu estômago. Ou seja, qual é o meu medo? O meu medo é que você tome um gole muito grande, mais do que 20 ml, e muito rápido, e você vá forçando, e uma hora aquele grampinho abre, faz um furo no seu estômago, que a gente chama de fístula, e esse furo vai fazer com que os líquidos do teu estômago, do teu intestino, vazem para dentro da tua barriga. Dentro do estômago, do intestino, existe um monte de pequenas bactérias que ajudam na digestão. Fora do estômago, quando elas caem dentro da barriga, elas causam infecção. Então, para que essas bactérias não saiam de dentro do estômago, dentro do intestino para a barriga, eu preciso tomar muito cuidado nos primeiros dias para que esse estômago cicatrize, ou seja, ele cole. Se a cirurgia foi uma cirurgia, um estômago normal, não houve nenhum problema, no 15º dia a gente passa por uma alimentação mais pastosa, no 21º dia a gente passa por uma alimentação que a gente chama de semissólido, e com 30 dias nós iniciamos novamente o que a pessoa comia antes, obviamente que numa quantidade menor. Alguns médicos preferem deixar 21 dias, outros médicos preferem deixar 30. Como eu disse, todas as condutas estão corretas, cada um faz da maneira que acha mais seguro para ele, que acha melhor para ele, todas as formas estão corretas, tá? Eu estou dizendo mais ou menos como eu faço, mas não é, você vai encontrar pessoas que deixam 30, você vai deixar pessoas que deixam 21, você pode encontrar pessoas que deixam 40, e eu eventualmente posso até deixar 3 semanas, se eu achei que o estômago da pessoa era um estômago muito fino, ou já existiam cirurgias inteiras, ou seja, não existe receita de bolo. Cada paciente vai ter um tipo de alimentação, mas basicamente, na maioria das vezes, é como eu te falei. Então tá, então entendam, nos primeiros dias de operado, seja 14, 21 ou 30, essa alimentação líquida tem que ser em pequenos goles para que as pessoas não forcem o estômago e não abram a costura, que esse é o risco da cirurgia. Pequenos goles e espaçados. Vamos calcular mais ou menos 20 ml e dar um espaçozinho aí de 5, 10, 15 minutos, depende de cada caso. Vamos imaginar que o seu estômago vai ficar como essa ampulheta, então a quantidade de alimento que entrou está na metade do meu reservatório, ou seja, não vai forçar o meu reservatório, e eu vou esperar alguns minutinhos para que isso esvazie e possa ir embora. Qual é meu medo? Que você encha esse reservatório, que ele force e abra. Ou, mesmo se você não encheu tudo, você foi tão rápido que essa primeira quantidade não desceu e vem uma segunda, aí pode forçar. Por isso, siga exatamente as orientações que a sua equipe lhe deu, dessa maneira. Após a cirurgia, nos primeiros 30 dias, passado você vai voltar a comer o que você comia antes. Óbvio que a nutricionista vai te orientando, você tem que entender mastigação, volume, quantidade, é uma nova maneira de comer. Após 90 dias você está perfeitamente ambientado e obviamente que você vai sair da churrascaria de rodízio e vem para o restaurante francês. O que eu quero dizer com isso? Não vai mudar muito o que você come, vai mudar a quantidade que você come. E você na realidade vai fazer aquilo que a vida inteira a gente escutou. Come devagar, parece que você vai pegar o trem, você nunca escutou isso? Ou então, não bebe líquido, muita refeição, teu estômago vai dilatar. O estômago não dilata, mas o estômago, o líquido com o sólido acaba competindo. Então, depois de operado, você não tem que fazer dieta, você vai ter que comer várias vezes ao dia, os alimentos numa proporção mais correta, 60, 65, 70% de proteína, 25, 30, 20 de frutas, legumes e vegetais, 5, 8, 10 de carboidrato, em várias vezes ao dia. A sua equipe, a sua nutricionista vai te posicionar em relação a isso e comer várias vezes ao dia. Então, entenda, você não tem que fazer dieta depois da cirurgia, você tem que comer direito, com os alimentos corretos e várias vezes ao dia. Acho que a gente conseguiu mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais clara o porquê dessas 3 fases. O porquê perder peso antes da cirurgia, o porquê dessa alimentação especial nos primeiros dias de cirurgia e como eu tenho que me portar depois. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês.
Mandem suas dúvidas, como essa, para o pessoal do Entendendo a Obesidade, e sempre que possível a gente vai estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre o tratamento da obesidade, sobre a cirurgia e tudo aquilo que a gente tem nessa fantástica, mas difícil e cheia de responsabilidades, que é a cirurgia para o controle da obesidade, uma doença grave que aflige mais de 25% das pessoas do mundo. Um abraço.